falar um pouquinho sobre Os Miseráveis. Uma mísera apresentação, bem singela. Essa apresentação é baseada na apresentação do livro de vocês. Ele foi escrito por Victor Hugo. Victor Hugo viveu de 1820 até 1885. Ele era poeta, romancista e dramaturgo. Ele era francês. Sobre os livros famosos que ele escreveu, nós temos Os Miseráveis, é claro, Corcunda de Notre Dame e Notre Dame em Paris. Esses são apenas alguns livros, ele escreveu muito mais. A época em que viveu Victor Hugo. Victor Hugo viveu em uma época de comoção social, um momento muito intenso de uma escola chamada romântica, né? Do romantismo social. O romantismo ele já foi um movimento estético e cultural que revolucionou as sociedades no século XVIII e XIX, deixando para trás valores clássicos e inaugurando então a modernidade nas artes. Nas obras românticas, elas eram baseadas em valores da burguesia, porque com a Revolução Francesa nós vamos deixar de ter a elite e passar então a vir a classe mais alta, ou como a burguesia. Entre os mais famosos escritores romancistas, nós temos Goethe, na Alemanha, Lord Byron, na Inglaterra, Camilo Castelo Branco e Almeida Garrett, em Portugal, e Victor Hugo, que foi na França. Entre as características do romantismo, nós temos a liberdade de criação e de expressão, o nacionalismo, o historicismo, medievalismo, tradições populares, individualismo, egocentrismo, pessimismo, escapismo. Vamos ver um pouquinho sobre essas características do romantismo. O nacionalismo, historicismo, medievalismo são exaltações de valores de heróis nacionais. Eles sempre costumam colocar histórias que são ambientadas no passado histórico, principalmente no período medieval. Então, nós vamos ver muito essa questão dos valores, nós vamos ver muito a questão do heroísmo nesses livros. Existe também a valorização das fontes populares. Alguns livros estão baseados em narrativas orais folclóricas e também são inspirados em livros. Também nós temos aí o confessionalismo, ou seja, os escritores eles costumam também colocar expressões pessoais dentro destes livros. E a crítica social, que é a questão do romantismo, que pode assumir um caráter combativo e de oposição crítica social. E eu vejo isso muito forte aí nos Miseráveis. Afinal, ele expõe a sociedade durante ou no finalzinho da Revolução Francesa. Outra característica também abordada é o pessimismo. O pessimismo, ele vem valorizar a melancolia, os traços assim, de tristeza. Ele também vai valorizar a questão do mal do século, né, que é o tédio de viver. Ele vai achar assim, o ambiente do passado ele é mais exótico, ele é mais misterioso. As narrativas elas são fantásticas, vai ter coisas sobrenaturais também. Daí a gente pode tirar aí, por exemplo, o Rei Arthur, a história do Rei Arthur, que tirou da pedra uma espada. Nós também temos aí também a questão da morte, como se a morte fosse a única solução para aquilo tudo. A Revolução Francesa, como eu falei para vocês, ele é ambientado aí no finalzinho da Revolução Francesa. E eu sei que vocês já viram um pouquinho sobre esse assunto. Então, no século XIX, aconteceu diversos movimentos sociais e políticas que repercutiram por todo o mundo. A Revolução Francesa aconteceu em 1789, quando o povo, faminto e oprimido pelo poder absolutista, derrubou a monarquia e tomou o poder. Todos os demais tronos da Europa se moveram para impedir o ímpeto revolucionário francês. Em 1792, foi proclamada a República Francesa e aprovada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que se tornou inspiração para vários povos do mundo lutarem por igualdade, liberdade e fraternidade. Com a morte do rei Luís XVI, em 1793, a guilhotina ela foi um verdadeiro símbolo de terror. Depois da morte do rei, muitos grupos começaram a lutar por uma causa, e muitas pessoas também acabaram sendo mortas.
como, por exemplo, Danton e Robespierre. Os anos seguintes, houve grandes revoluções e inúmeras revoltas que convulsionaram pelo país, cobrando mudanças na estrutura social, inclusive o que é descrito aí em Os Miseráveis. Uma dessas revoltas sociais, por causa dessa grande desigualdade que se manteve depois da Revolução Francesa, é justamente o que se passa aí durante o livro dos Miseráveis, que foi essa pós-morte aí do rei Luís XVI e essas lutas, né, de diversos grupos na procura de melhorar as condições de vida. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele já surge nos episódios finais da Revolução Francesa. Em 1799, ele dá um golpe de Estado na França e coloca ele como Napoleão I, como se ele fosse no poder supremo da França. Napoleão, então, ele acaba tomando grande parte da Europa, mas ele é derrotado em 1813 e ele é mandado preso para a ilha de Elba. Em 1815, ele acaba retornando à França para o poder, assumindo o poder, um governo que só durou 100 dias, mas ele acaba sendo derrotado novamente na Batalha de Waterloo e ele acaba sendo exilado para a ilha de Santa Helena. Curiosidades sobre Victor Hugo. Victor Hugo tinha uma filha, o nome dela é Leopoldine. Ela faleceu em um trágico acidente em 1843 em um passeio no rio Siena, na França, e esse barco acabou virando. O autor, ele soube da morte da filha através de um jornal e ele ficou em choque. E a partir daquele momento, ele acabou escrevendo um poema muito famoso chamado Saudades da Filha, que é por causa de Leopoldine. Victor Hugo também era grande fã e admirador do escritor brasileiro Machado de Assis. E o livro original dos Miseráveis é considerado um verdadeiro relato histórico, que além de ser considerado um dos exemplos de obras do romantismo, né, Victor Hugo viveu aquele período. Então, ele vivenciou todos aqueles problemas sociais que aconteceu. Ele foi escrito exatamente no período que ele aborda. Os personagens deste livro. O primeiro personagem que nós podemos encontrar aí é Jarvet. Ele era um homem que não teve muitos privilégios na vida dele, mas tudo que ele alcançou foi com o esforço próprio dele, e ele representa nesse livro o peso da justiça, né? E ele tem seu próprio ponto de vista com relação a isso. Ele acha que a justiça tem que ser cega, que ela tem que ser cumprida. E aí vocês vão ver o livro aí, que vai dizer um pouquinho mais sobre ele. Os Thénardier. Ele é um casal que tenta a todo custo sobreviver. Eles são gananciosos e muito desonestos. Fantine. Fantine é um personagem bem interessante. Ela simboliza o rosto da justiça, da injustiça. Ela é vítima de uma sociedade desigual. É uma personagem ingênua, bondosa e que faz de tudo porque ama sem medir esforços. Cosette, ela representa a inocência. Ela é vítima de abuso que a vida lhe impôs e não tem muita perspectiva de mudança. Jean Valjean, que é um dos personagens principais, ele é um homem pobre que é motivado pela fome e ele rouba um pedaço de pão e por isso ele é excluído da sociedade por causa do seu passado. E o bispo, que ele é um homem caridoso, que é capaz de mudar a vida de um homem com toda a sua bondade. Bom, só para completar aí, falando sobre os Miseráveis, são personagens que eles são únicos neste livro. Então, nós veremos como se cada um deles fosse tão importante quanto aquele que é considerado o principal. Bom, Os Miseráveis ele é um clássico, então ele foi muito abordado no cinema. Muitos filmes saíram sobre Os Miseráveis, peças teatrais, musicais. Então, eu separei alguns aí. Filmes diversos. Nós temos aí de 1975, de 78, 1998, de 2012, que é um musical, e o de 2020, que foi o último filme. Eu espero que vocês gostem do livro. É um livro fascinante.